Mateus, capítulo de número 1. Todos acharam? Se errar Mateus também merece cascudo, né? Se errar Mateus merece cascudo. Mateus 1, a partir do versículo de número 1. O texto diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abiás, Abiás gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos estar nessa noite, Senhor, aqui em tua casa, em tua santa presença, para ouvir a tua palavra, cultuar o teu santo nome, compreender ainda mais aquilo que o Senhor deseja falar conosco, para que possamos viver lá fora, Senhor, meu Deus, conforme te agrada. Pai amado, em nome de Jesus, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata, Senhor, com cada um de nós, individualmente, e nos trata também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora, Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor, nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Somzinho hoje aí atrapalhando, mas que o Senhor nos conduza aqui nessa noite. Bom, meus irmãos, nós vimos do livro do profeta Abacuque e nós conseguimos ali perceber o agir de Deus sobre tudo o que ocorre através do tempo, inclusive os momentos difíceis, os momentos complicados e os momentos onde o mal impera. Logo, o Antigo Testamento vai se fechar pouco tempo depois do tempo ali do profeta Abacuque. E quando o Antigo Testamento fecha as suas portas, é mais ou menos aí 400 anos antes do início do Novo Testamento, quando Israel já estava debaixo do domínio do Império Medo-Persa. Então é importante entender essa cronologia, né? Houve o domínio do Egito, depois o domínio dos assírios, depois o domínio dos babilônios, depois Medo-Persas. E ali encerra as narrativas do Antigo Testamento.
E aí nesse período aí de 400 anos, que é chamado aí de período interbíblico, nós temos o declínio desse Império Medo-Persa, que reinou durante um bom período, e tendo o declínio do Império Medo-Persa, nós temos a ascensão do Império Grego. Então Israel ainda viu o Império Grego crescer. Depois há o declínio do Império Grego. E aí posteriormente vem então a ascensão do Império Romano. Então quando o Novo Testamento se abre, está o povo judeu debaixo do domínio e do jugo do Império Romano. Então essa aí é a cronologia que vem lá do Antigo Testamento até o início aí do Novo Testamento. Temos aqui então o Evangelho de Mateus, iniciando aí o conteúdo, os livros bíblicos aqui contidos no Novo Testamento. E o Evangelho de Mateus talvez seja o mais importante do Novo Testamento no sentido documental. Como assim, pastor? É porque nele se encontra o mais completo registro acerca da vida do Senhor Jesus. Há aqui um registro sistemático. Nós vamos ver ao longo desse livro que esse registro ele se coloca aqui um tanto sistematizado. Mateus ele tem esse cuidado. Então nós temos o nascimento de Jesus, nós temos a sua vida, juntamente com isso seus ensinos, nós temos também a sua morte e a sua ressurreição. Não é à toa que esse livro é um dos mais citados pelos pais da igreja. Ele é um dos mais citados, mais referenciados pelos pais da igreja, que basicamente são aqueles que desenvolveram a teologia da igreja nos primeiros séculos. Então os pais da igreja muito beberam da fonte do Evangelho de Mateus, para poder ali fundamentar o seu conhecimento acerca do Senhor Jesus. Mas ainda assim, esse não é um livro meramente biográfico. Esse não é um livro meramente histórico. Esse é uma verdadeira obra de proclamação das boas novas do Evangelho. E assim, principalmente, nós precisamos observar o Evangelho de Mateus. Mateus ele foi testemunha ocular, por ser apóstolo, de boa parte dos relatos que estão contidos em seu livro. Então isso confere muita verdade, muita proximidade ali entre o autor e os fatos ali por ele narrados. O autor então, nós já temos aqui o seu nome, Mateus, embora, meus irmãos, esse seja um livro anônimo, a exemplo dos demais evangelhos. Nós não vamos ver aqui Mateus se apresentando como autor. Então, por que sabemos que é aqui um escrito de Mateus? Na verdade, nós temos a confiança naquilo que é, de fato, um consenso acerca do nome de Mateus enquanto autor desse evangelho, também desde o tempo dos pais da igreja. Quase nunca foi contestada a autoria desse livro. Então nós temos confiança de que Mateus então foi o autor desse livro, porque ao longo da história quase não há o que se questionar acerca disso. Sobre Mateus, nós sabemos bem pouco mesmo. Os relatos bíblicos não nos trazem tanta clareza sobre questões mais íntimas acerca da vida de Mateus. O que nós somos informados pelo texto bíblico, basicamente, é que ele era um cobrador de impostos antes da sua conversão. Mateus era um publicano. Provavelmente, Mateus era odiado em seu meio, no meio do seu povo. Por quê? Porque os publicanos eram judeus que se colocavam a serviço de Roma
para cobrar os impostos justamente dos judeus. Então eles eram tidos como traidores. Então nós podemos aqui inferir que Mateus, antes da sua conversão, ele é um homem odiado pelos judeus. Naquela série The Chosen, quem já assistiu, você consegue perceber ali claramente, claro que ali é ficção, né, boa parte, mas eles tentam demonstrar bem, até a conversão de Mateus, eles tentam demonstrar bem essa inquietude dos outros apóstolos com Mateus, justamente porque ele era um publicano, então era alguém rejeitado ali no meio do povo judeu. Mateus, o seu nome significa dádiva de Deus, mas nós podemos também entender pelo texto bíblico, vamos ver isso mais à frente, que o seu nome foi mudado, a exemplo daquilo que aconteceu com Simão, que depois foi chamado Pedro. Marcos capítulo 2 e Lucas no capítulo 5 nos mostram que Mateus chamava-se Levi, sendo ele filho de Alfeu. E aí muito provavelmente o Senhor Jesus, conseguindo ver tudo aquilo que Mateus se tornaria enquanto seu servo, pôs então o seu nome de Mateus, dádiva de Deus. Além de cobrador de impostos, Mateus, ele certamente cobrava mais do que era devido. Era uma prática muito comum no meio dos cobradores de impostos, que além de cobrarem os impostos, já serem considerados traidores assim, eles geralmente cobravam além do que era devido. A coletoria que Mateus trabalhava era a coletoria de Cafarnaum. Cafarnaum, ou pelo menos o lugar onde ficava ali a sua coletoria, na estrada de Cafarnaum, era uma estrada extremamente movimentada, porque ligava Damasco ao Egito. Então, daqui nós também podemos ter o entendimento de que Mateus certamente lucrava muito com o seu trabalho, porque ele era coletor de impostos de um lugar extremamente movimentado. Por que é importante entender isso e perceber essas questões? Porque aqui nós podemos, com mais profundidade, perceber o que é a mudança de vida de Mateus. Mateus, para mudar de vida, para passar a seguir Jesus, ele abandona algo extremamente rentável. Ele abandona todo o seu lucro, ele abandona todos os seus ganhos para seguir Jesus. Por fim, acerca de Mateus, nós temos que provavelmente ele tinha habilidades intelectuais. Por ser um cobrador de impostos, certamente tinha habilidade com números. Certamente Mateus tinha muita habilidade com os números. E certamente também, pelo seu próprio escrito, que nos deixou por meio do Evangelho, Mateus certamente também era um hábil escritor. E a maravilha de tudo isso é o fato de que Mateus deixa então a serviço do Senhor as suas habilidades. Ora, muitos acabam ao longo da sua vida, chegam ao processo de conversão e agora separam do Senhor as suas habilidades, deixam de lado, deixam de fora, passam a buscar outras coisas para fazer ao Senhor que talvez aparentem ser coisas mais interessantes do ponto de vista da igreja. Mateus colocou certamente a serviço do Senhor ali as suas habilidades intelectuais. Então, isso para nós precisa nos mover. Será que temos colocado a serviço do Senhor as nossas habilidades? Será que temos colocado a serviço do Senhor aquilo que nós temos realmente recebido da parte dele mesmo, como dons, como talentos? Será que nós temos colocado à sua disposição? Mateus colocou à disposição do Senhor.
Outra coisa que é importante acerca dessa carta são os seus destinatários. Para quem Mateus escreveu. Também aqui há um outro consenso no meio da teologia, o fato de que Mateus deve ter escrito essa carta, esse livro, principalmente aos judeus convertidos. Mateus escreve a judeus crentes, muito provavelmente também da igreja que cumpre a sua palavra. Ele havia prometido que na família de Abraão seriam benditas todas as famílias na terra. Talvez naquele momento pensassem que isso viria logo no primeiro descendente, no primeiro filho de Abraão. Mas não aconteceu. Porém, meus irmãos, nós vemos que isso vai se concretizar em Jesus. E quando isso se concretiza em Jesus, nós vemos que Deus cumpre a sua palavra. Porque a palavra de Deus não pode falhar. E isso nós precisamos compreender, meus irmãos. Nós cremos em um Deus que cumpre a sua palavra. Aquilo que está prometido, aquilo que está nesse livro, aquilo que ele referenciou, ele vai cumprir, assim como tem cumprido através da história. Ele disse que na família de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e ele busca então agora cumprir isso através do Senhor Jesus Cristo. Deus cumpre as suas promessas. Nós não podemos perder a esperança em Deus, nós não podemos perder a esperança nas promessas de Deus. E é muito importante compreender isso, porque há muitas pessoas que usam essa ideia para se referir somente a ideias pessoais. A Deus me prometeu, então Ele vai cumprir. Aí ficamos com aquela ideia, de que tem uma promessa de Deus para mim. Deus tem promessas pessoais, certamente. Mas especialmente aqui nós estamos falando das promessas gerais de Deus. Aquelas que estão contidas na sua palavra e que estão abertas aqui a todos nós. Deus cumprirá a sua palavra. É por isso que, por exemplo, o livro de Apocalipse não pode ser para nós um livro de medo, de pavor. Tem gente que lê Apocalipse ou até nem lê, foge. Com medo. Se eu ler esse livro, eu não vou dormir hoje. E aí foge. Não. O livro de Apocalipse é um livro nos dizendo assim: Deus cumprirá a sua palavra. Deus cumprirá as suas promessas. Deus já é vitorioso. Deus já tem um plano e Ele cumprirá o seu plano. E nós precisamos crer e confiar nisso. Porque Deus, Ele cumpre a sua palavra. As promessas de Deus são verdadeiras e Ele é fiel para cumpri-las. Há uma segunda coisa que nós aprendemos aqui na genealogia de Jesus, que nós vemos aqui, olhamos esses tantos nomes, e é claro, nós não temos tempo aqui. Vocês querem para a gente ir em cada nome? Não temos tempo aqui, nem eu tenho esse conhecimento todo, para vir aqui detalhar nome após nome. Mas o que nós temos aqui é que na genealogia de Jesus, nós vemos que pessoas más fazem parte da família do Salvador. Isso para nós, talvez no primeiro momento, nos cause surpresa. Como assim? Como na linhagem, na família do nosso Salvador, tem gente ruim, tem gente má, tem gente perversa. Aqui, para pegar alguns exemplos, há mulheres com a vida marcada por atitudes reprováveis. Tamar, por exemplo, coabitou com o seu próprio sogro, Judá. Ela teve relações com o seu sogro e gerou dele 2 filhos. Raabe era prostituta em Jericó. Batseba, a mãe de Salomão,
ela adulterou também. Não foi só Davi que adulterou, ela adulterou também. Provavelmente, meus irmãos, nenhum personagem na história gostaria que a sua biografia fosse marcada por mulheres com um passado ruim, com uma conduta ruim. Mas por que então elas estão aqui na linhagem, na genealogia de Jesus? Porque o Senhor permitiu que na história de Jesus, naqueles que antecederam Jesus, estivessem ali essas mulheres com essas condutas ruins em algum momento da sua vida. A verdade, meus irmãos, é que o Senhor coloca isso e permitiu que isso acontecesse para reforçar a verdade de que o Filho de Deus se identificou com os pecadores. Depois disso, nenhum de nós poderá dizer que os pecadores não podem ser alcançados por Deus. Eles podem, desde que se arrependam. Eles podem, porque o Senhor não os separa simplesmente porque são pecadores, senão todos nós estaríamos fadados a viver completamente distante de Deus. Estávamos em nossos pecados, mas quando conhecemos a Cristo, nós somos reconciliados com o Senhor. Então nós temos um Deus, nós temos um Salvador, que a sua família tem pessoas caídas, tem pessoas humildes, tem pessoas que erram. Assim é o nosso Senhor. E aí nós podemos olhar para a nossa vida e entender que o Senhor pode nos alcançar, apesar dos nossos pecados. Ele pode alcançar a vida daquela pessoa que a gente acha difícil, que está agora em pecado. Ele pode alcançar também. Ele não vai virar os olhos, dar as costas para ela. Não, Ele pode alcançar. É claro, Ele mesmo o levará a arrependimento. Ele mesmo levará essa pessoa a uma mudança de vida, uma mudança de postura. Mas nós precisamos compreender isso. Nós servimos a um Deus que se relaciona com pecadores. Nós vemos aqui na genealogia de Jesus homens cuja vida é marcada por mentiras. A começar dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles têm em algum momento da sua vida mentiras. Mentiram para se beneficiar, mentiram para se proteger, mas mentiram, esconderam a verdade, inverteram os fatos, foram fracos, pessoas que deveriam ser repreendidas pelas suas mentiras. E aqui nós temos então, meus irmãos, o fato de que Deus nos acolhe e nos usa, apesar de nós, apesar de quem nós somos, apesar das nossas fraquezas. Especialmente aqui nesses casos das mentiras, foram homens que mentiram já colocados como servos de Deus, mas em algum momento mentiram. Mais uma vez, nós não estamos falando aqui sobre a ausência de arrependimento, mas nós estamos falando aqui sobre um Deus que permitiu que em algum momento na história do seu Filho houvesse ali pessoas que usaram da mentira. Não são pessoas perfeitas. Esses homens e mulheres contidos aqui nessa história de Jesus, até chegar nele, não são perfeitos. Falharam, erraram. Assim como eu e você, que falhamos e erramos em algum momento. Outra coisa que nós vemos aqui na história de Jesus, na sua genealogia, são homens com a vida cheia de marcas de violência. Davi, um homem com a sua mão manchada, marcada de sangue. Além do adultério, enviou o marido de Batseba para a morte. Um homem com as mãos cheias, marcadas de sangue. O rei Acais, ora, queimou seus filhos. Acais queimou seus filhos. Manassés,
conhecido pela sua violência no meio do seu povo. Manassés era uma vergonha para o seu próprio povo, um tormento para o seu próprio povo, por conta da sua violência. Homens aqui marcados pela violência fazem parte da genealogia de Jesus. E para quê? O Senhor então permitiu isso. Isso aqui, meus irmãos, aponta para a misericórdia de Deus. Nós servimos a um Deus misericordioso. Nós servimos a um Deus que age com misericórdia. É por isso que é possível um criminoso se converter. É por isso que nós, com as nossas marcas de pecado do passado, podemos um dia chegar até o nosso Senhor. Ele nos permitiu, nos abraçou, nos acolheu, nos perdoou. Nós servimos a um Deus que ama com amor intenso aqueles que são indignos, até no nosso meio. Que muitas vezes nós vamos olhar e não vamos considerar nenhum pingo de dignidade. Nós servimos a um Deus que tratará essas pessoas com amor. Nós vemos aqui nessa genealogia homens com as vidas marcadas por idolatria. Salomão, já não bastasse as suas muitas mulheres, seus muitos casamentos, sucumbiu à idolatria ao final da sua vida. Roboão fez um bezerro de ouro, construiu novos templos em Israel para desviar o povo de Deus. Acais fechou a casa de Deus. Um homem na linhagem aqui, na genealogia de Jesus, um dia fechou a casa do Deus, o Pai. Esse homem faz parte da genealogia de Jesus. Manassés, idólatra, era um astrólogo feiticeiro, levantou altares pagãos, faz parte da genealogia de Jesus. Nós temos aqui, meus irmãos, pessoas que nos deixam perplexos pelas suas condutas, pessoas que nos deixam aqui até irados com isso. Como essas pessoas puderam fazer isso? E mais constrangedor ainda para nós, e aqui é muito bom nós termos saído do livro de Abacuque recentemente, porque é o sentimento que nos vem. Como assim Deus perdoou esses homens? Como assim Deus permitiu que eles fizessem parte da linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo? Como assim? Nós servimos a esse Deus misericordioso, que salva pecadores e que enviou esse mesmo Jesus, seu Filho, para a salvação dos pecadores. É isso que esses nomes aqui falam para nós. É isso que esses nomes nos dizem. Nós servimos a um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, que salva os pecadores, que veio para a sua salvação. Jesus veio para a salvação desses pecadores. E quem são esses pecadores, meus irmãos? Nós, eu e cada um de vocês aqui nesse lugar, nessa noite. Nós somos pecadores, nós somos culpados. Os nossos pecados nos separam de Deus. O nosso coração é corrupto, pecaminoso. Um minuto que passemos com os nossos corações e mentes distante de Deus são suficientes para sermos levados a pensar em maldade, para sermos levados a pensar por meio de pensamentos corruptos e pecaminosos. Mas ainda assim Deus nos escolheu, amém? Nos chamou, enviou o seu Filho para nos salvar. Não tem ninguém que possa, além de Deus, conhecer o quão pecadores nós somos do que eu e você mesmo.
Nós estamos aqui nessa noite com uma congregação, com pessoas que congregam, estão juntas para louvar a Deus, para cultuar o seu nome. Mas é possível que ainda hoje muitos de nós venhamos a pecar. É possível que pelo menos com pensamentos muitos de nós ainda venhamos a falhar. Talvez tenha gente aqui que vai chegar em casa e brigar com a esposa, os filhos, ou o marido, os pais, a mulher, pela comida. Banal, mas é capaz de acontecer. Porque acabou, porque derrubou, porque não tirou do congelador. E estávamos aqui, congregados, louvando a Deus. Haja misericórdia da parte de Deus para conosco, meus irmãos, porque muitas vezes não vai ser necessário que sejam coisas tão sérias, coisas tão alarmantes, para que nós nos peguemos pecando e distante de Deus. Mas essa palavra aqui, esse texto, a genealogia de Jesus nos mostra isso. Um Deus que permitiu que na genealogia do seu filho fizessem parte pessoas más, porque ele quis demonstrar o seu amor. Na genealogia de Jesus nós vemos como Deus quebra barreiras. Aqui estão quebradas as barreiras entre homens e mulheres. Basta a gente lembrar que no ambiente aqui em que Jesus nasce, a resistência às mulheres ainda é muito grande. E o relato de Mateus estão aqui homens e mulheres considerados. Homens bons, mulheres boas, mas homens pecadores e mulheres pecadoras também, porque todos precisam do Senhor. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é o homem mais santo por ser homem, não é a mulher mais santa por ser mulher. E talvez isso seja uma grande armadilha desses nossos tempos. A ideia de que a mulher é mais santa só porque é mulher. Porque a mulher, ela sempre será a vítima. E quantas mulheres aí, pecadoras, têm se aproveitado disso para fazer falsas denúncias. É claro, nós vamos continuar, infelizmente, vendo muitos homens perversos, mas há muitas mulheres perversas. Então não é por ser homem ou por ser mulher, é pela carência que nós temos de Cristo. Nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Essa genealogia que quebra essas barreiras, meus irmãos, de homens e mulheres. Essa genealogia, ela quebra as barreiras entre judeus e gentios. Ruth, por exemplo, Ruth era moabita. Os moabitas eram uma espécie de um povo nômade. Eles se consideravam meio primos, vamos dizer assim, por conta da sua linhagem, dos judeus, mas eles não eram judeus. Então eles tinham seus próprios deuses. E está aqui, na linhagem de Jesus, Ruth, uma gentia moabita. E nós vamos ver, ao longo do Evangelho, já vimos no Evangelho de Marcos, nós vamos ver agora no Evangelho de Mateus, o quanto os judeus faziam importância de que tudo fosse dos judeus. Aí o Senhor foi lá e no meio da genealogia do seu filho, coloca uma gentia. Por quê? Porque ele quis assim quebrar as barreiras, já apontando para aquilo que Jesus faria. Porque em Cristo não há judeu nem grego. Todos precisam dele. Não é o judeu mais santo. Não é nos nossos tempos o evangélico mais santo. Não é da igreja A ou da igreja B o mais santo. Todos carecem do Senhor. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos desse Salvador. Não é o que usa calça, não é o que usa terno mais santo, não é o do cabelo comprido mais santa. Não, todos precisam do Senhor.
Todos nós somos pecadores. O Senhor quebrou essa barreira de judeus e gentios. O Senhor, por meio dessa genealogia, quebra a barreira entre pessoas más e pessoas boas. Tem muita gente que se sente assim, não, mas eu sou bom demais. Eu sou ex-nada. Eu lembro quando eu li um artigo a respeito disso, e eu tinha esse sentimento. Eu ficava assim, eu sou ex-nada, assim, eu não usei droga, eu fui pichar, não deu certo, eu fui beber, não deu certo, na primeira metade da lata eu fiquei tonto, desisti. Eu ia pra show, eu tinha medo de chegar nas moças, puxar assim, igual esses caras saem, né, pegando. Já sou feio, né, ainda tinha medo também natural de mim. Então, tudo isso aí eu me converti. Aí eu vi os testemunhos lá, assim, aqueles testemunhos fortes, né? Matei 10, eu, puxa, cara. Roubei tantos. Fiquei com 300. Aí ficava, rapaz, só acaba ruim, carga torta. E eu fiquei, Senhor, eu sou ex-nada. Eu não sou ex-nada, eu não dei trabalho, eu vim mesmo assim pela tua graça. Eu vim porque eu estava doente e fiquei com medo da doença. Eu sou tão ruim que eu nem fiz maldade. Nem fiz maldade. E estou aqui, te seguindo. Aí eu li um artigo numa revista cristã, que falava, que era uma jovem falando justamente sobre isso, os ex-nada. E me mostrou exatamente isso que a palavra nos mostra. Todos carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. O mais ex-nada que está aqui nessa noite é um pecador, tão pecador quanto o maior serial killer perverso que nós possamos ver nos noticiários. E assim, meus irmãos, nós carecemos do Senhor, e o Senhor quebrou então essa barreira. Aqui tem gente boa, mas tem gente má, todos fazem parte aqui da linhagem de Jesus, da sua genealogia, porque todos precisam desse Senhor Jesus Cristo. Por fim, meus irmãos, nós vemos que a genealogia de Jesus nos mostra como a graça de Deus alcança os pecadores. Ah, meus irmãos, se não fosse a graça do nosso Senhor, se não fosse a graça do nosso Senhor, o que seria de nós? O que seríamos eu, você e daquele que ainda nem sabe que será alcançado? Que uma hora dessa está ali bebendo, que uma hora dessa está se prostituindo, que uma hora dessa está roubando, que uma hora dessa está em casa, só jogando videogame, dizendo assim, aqui eu não faço mal para ninguém, preciso ir para a igreja, eu estou aqui, eu fico quietinho no meu canto, eu não faço mal para ninguém, eu jogo só esses joguinhos aqui, mas eu não preciso de Deus, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou um cara legal. Eu tiro notas boas, minha mãe não está chateada comigo, porque eu já passei direto. Aí ele está lá, distante de Deus. Oh, meus irmãos, se não fosse a graça de Deus para nos mostrar o quanto nós precisamos desse Senhor. E assim Deus quis fazer, e Mateus inicia o seu livro mostrando àqueles judeus, todos carecemos da graça de Deus. Todos precisamos do Messias enviado por esse Senhor. Ele traçou um plano desde a eternidade. Ele cuidou em cada detalhe, nas minúcias. Ele cuidou de quem vinha em cada tempo. Ele cuidou de dividir, como Mateus aqui divide, né? Mateus consegue dividir 3 blocos de 14 nomes, mas foi Deus que cuidou. Antes de Mateus pensar em escrever e separar, Deus cuidou. Antes de Mateus parar e dizer assim, olha, esses aqui referem-se ao tempo dos patriarcas, esses aqui referem-se ao tempo dos reis, esses aqui são do tempo do declínio. Deus tratou de cada história. Cada uma dessas histórias, quando nós olhamos no Antigo Testamento, Deus tratou de cada homem e mulher. Quando nós olhamos as histórias dos perversos e dizemos assim, como homens perversos assim conseguiram se colocar diante do Senhor e ainda fazer parte depois da linhagem de Jesus, como Deus
cuidou de cada um deles, porque, meus irmãos, se não for pela graça de Deus, todos nós estaríamos perdidos. E Mateus nos mostra, por meio da genealogia de Cristo, apenas nesses poucos versículos, onde parece até enfadonho, gerou não sei quem, gerou não sei quem, gerou não sei quem. A palavra nos mostra o quanto todos nós, homens, mulheres, judeus, gentios, bons aos olhos dos homens, ou maus, todos nós precisamos da graça de Deus. Ao longo dos próximos cultos nós veremos ainda mais o quanto esse Messias poderoso, enviado de Deus, se manifestou poderoso, rei, no meio do seu povo. Ele é Deus conosco, amém? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Vamos orar.